Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo tranquilo? Vamos dar início então à nossa aula, videoaula número 5, onde a gente dá continuidade ao tema do Zen Budismo, que é tratado aqui na questão, na seção Jeitos de Ser, que nós começamos a falar na aula 4, na aula anterior. Então, nesta aula 5, na página 21, a gente vai falar de uma prática muito bacana pelos Zen budistas, não é? Que é a prática da poesia, entre outras práticas, é claro. Mas uma aqui é proposta pelo nosso livro para reflexão. Então acompanhe aí na página 21, no seu livro-texto, essa importante aula, né? Onde nós vamos entender um pouco mais sobre essa grande expressão da tradição religiosa do Zen Budismo. Nós vimos na aula anterior que o Zen Budismo é uma das grandes escolas que são existentes dentro da religião budista, da tradição budista. Então, essa tradição do Zen Budismo, ela nasceu no Japão e ela tem uma tendência muito mais se dedicar à iluminação, chegar a alcançar a iluminação por meio da meditação, por meio da contemplação. Até hoje, nós utilizamos muito a expressão Zen, para falar das pessoas que são muito tranquilas, muito contemplativas, pessoas que se dedicam ou que se identificam à prática da meditação. Então, estar Zen é estar tranquilo. Podemos assim ter, e é exatamente esse o significado dessa tradição religiosa, o alcance da iluminação, do grande despertar através da meditação e da contemplação. O Zen significa exatamente isso. Muito bem, então olhando para o nosso livro-texto, nós vamos então iniciar na página 21 essa reflexão. Vamos lá então. Os praticantes realizam atividades como a criação de jardins minimalistas e a composição de poesias curtas, chamadas haikais ou haiku, De acordo com a língua japonesa, tem algumas variantes. O que são os haikais? Na verdade, são poemas formados de 3 versos. Nós podemos justamente ver aqui um exemplo de haikai, aqui no nosso livro-texto. O haikai é um poema, então, de 3 versos, em que é formado, portanto, no total de 14 sílabas, e eles têm embora sejam pequenos, sejam curtos, mas eles têm um objetivo também de profundidade poética. Então você, ao ler esse texto, como as poesias que nós temos também na língua portuguesa e tantas outras poesias na literatura mundial, é um texto que leva você a meditar, a pensar e a refletir de forma mais profunda. Então, no caso aqui, nós temos um exemplo de haikai, que surgiu, é importante dizer que ele surgiu por volta do século XVI no Japão e que se difundiu pelo mundo afora. E aqui nós temos um exemplo de haikai que de um grande poeta japonês chamado Matsuo Basho. Matsuo Basho, então, ele é de 1644 a 1694. Um dos grandes poetas de haikai no Japão. Então, o que diz aqui o poema dele e aonde está a sua profundidade? O poema aqui é sobre o inverno e diz o seguinte: o sol de inverno, a cavalo congela a minha sombra. Ou seja, aqui ele quer dizer que o inverno é tão rigoroso que o sol de inverno, o próprio sol, congela até a sombra. Então leva você a imaginar isso. Imagina você no inverno, num período de frio intenso, em que até a sombra é congelada. Isso é uma característica do haikai. Além de ser uma poesia que leva você a pensar num ambiente, normalmente um ambiente da natureza,
porque as poesias de Haikai elas levam a você pensar o todo, né, natureza, o espaço, né? Ela não tem uma temática como nós temos específica, né? Como por exemplo os poemas líricos do período medieval, né, o trovadorismo, que tem como tema um dos grandes temas do amor, né? Os poemas de Haikai não. Então você vai perceber que ele é curto, leva a você a pensar uma temática da natureza, né? Fazendo uma conexão com o todo, né? Ao ambiente onde você está, e ele é curto, ok? Muito bem, então aqui nós temos esse grande exemplo aí de prática do Zen Budismo, que são os jardins, né? Podemos destacar aqui duas grandes práticas do Zen Budismo. Então, a criação de jardins, né, minimalistas, né, jardins pequenos, né, não grandes jardins, e a composição dessas poesias curtas, né, que recebe o nome então de Haikais. Beleza? Muito bem. Continuando então a nossa aula, nós podemos ver uma outra característica dessa escola, né, Zen Budismo, que são os Bodhisattvas. Os Bodhisattvas e a liderança desse grupo dentro da religião budista. Os Bodhisattvas, eles na verdade são grandes mestres dessa escola do budismo, porém a sua grande liderança está na capacidade de ser altruísta, ou seja, de esquecer a sua necessidade, de colocar em primeiro lugar aquilo que é próprio seu, né, das suas vontades, dos seus desejos, para atender às necessidades e ao crescimento do outro, né? Então, que aí nós entendemos também como a palavra compaixão. Então, a compaixão está muito mais entendida em atender a necessidade do outro, o socorro do outro, que está em situações extremas, né? Ele precisa de atender a grandes necessidades. Bodhisattva é esse líder, né, que procura então ajudar as pessoas no seu crescimento para alcançar o nível máximo de iluminação, que é o Nirvana. Então, muito bem. Então, no Zen Budismo não há deuses ou deusas. Buda é um ser humano, né, no caso a palavra Buda significa, né, um iluminado, né, ou seja, um mestre iluminado. E os outros seres reconhecidos pela filosofia budista são chamados então de Bodhisattvas. Então são aqueles que renunciam a essa iluminação, ou seja, eles não pretendem, né, embora se dediquem à meditação, se dediquem a essa grande prática, eles não estão preocupados, no primeiro lugar, em alcançar o seu nirvana, né, ou seja, seu nível máximo de iluminação. Mas eles se dedicam em ajudar as pessoas a alcançar, a fazer esse processo, a fazer esse caminho e chegar então a essa iluminação. Então ele não pensa no seu nirvana, no seu nível máximo de iluminação, de despertar, mas ajuda as pessoas a alcançar esse estágio aí supremo, aí máximo dentro da escola Zen budista. Então, dos principais bodhisattvas, né, ou seja, dos grandes mestres aí da compaixão e do serviço ao outro, né, que torna, então, portanto, uma liderança, é o Avalokitesvara. Avalokitesvara, então, que em japonês é chamado de Kannon, né, ou seja, o Senhor que olha, né, foi um grande líder. Esse nome dele, né, Avalokitesvara, é justamente em sânscrito, que é uma das grandes línguas do Oriente, né, orientais, mas que em japonês é chamado de Kannon. Então ele é um grande líder, uma grande referência para o Zen budismo, assim como Buda é para toda a religião budista. Então, Avalokitesvara é esse grande nome dentro da escola, né? Dentro dessa escola que é o Zen budismo. Então ele é conhecido como a personificação do olhar cheio de compaixão, né? Do Buda, né? Que no caso aí é o iluminado, o grande iluminado.
O Zen budismo sempre encontrou espaço para reverenciar entidades e espíritos locais. É assim que em uma comunidade Soto Zen, estabelecida no bairro da Liberdade em São Paulo, o templo de Bushinji, que Avalokitesvara então é identificado como a divindade católica brasileira, inclusive, né? Nossa Senhora Aparecida, que aí essa equivalência é a tentativa de mostrar, né, dentro da cultura brasileira, um modelo, né, o que significa Avalokitesvara para essa escola Zen budista. Então ele faz uma equivalência, né? Assim como Nossa Senhora Aparecida é a grande mãe, né, que tem compaixão por todos, que acolhe a todos, né, e no qual o povo, né, católico de uma maneira geral recorre, né, por meio da oração a Nossa Senhora Aparecida para alcançar uma compaixão, uma graça, né, para socorrer diante de algum determinado sofrimento, né, para que Nossa Senhora venha socorrer. Então essa prática religiosa católica é comparada com Avalokitesvara para o Zen budismo, né? Ou seja, ele é a referência de compaixão e é o exemplo dele que deve ser seguido para que as pessoas alcancem, né, um nível de iluminação, né, de amor ao próximo, de preocupação com o outro e ao mesmo tempo de redução do sofrimento. Porque para o Zen budismo, a grande questão, né, não só o Zen budismo, mas todo o budismo de uma forma geral, é de você alcançar a iluminação diminuindo o sofrimento humano. A grande questão de Buda, né, de Siddhartha Gautama, era de reduzir o sofrimento humano. Então aqui, tendo, né, essa referência, né, tendo esse grande ideal, então o Zen budismo tenta alcançar isso por meio da compaixão. Muito bem. Então, Aparecida Kanon, ou seja, a mestre, né, a mestre Aparecida, que é assim que eles chamam dentro da comunidade Zen budista, né, uma imagem de cor negra que lembra a figura feminina com grandes orelhas, e personifica o ideal de compaixão. Nós temos aqui, né, uma estátua de Avalokitesvara, só que essa aqui fica em Kyoto, no Japão, e que é a grande representação, né, dessa figura de liderança, né, máxima dentro do Zen budismo. Aqui no Espírito Santo nós temos, né, um mosteiro Zen budista que fica em Ibiraçu, e é exatamente esse mosteiro Zen budista aqui no Espírito Santo, em Ibiraçu. E essa comunidade Soto Zen, né, que fica no bairro da Liberdade de São Paulo, são dois exemplos muito grandes e um deles muito próximo daqui do Espírito Santo, né, nosso, de prática dessa escola budista chamada de Zen, ok? Com a grande preocupação com a compaixão. E falando nisso, nós temos uma atividade aqui, né, para vocês. Essa atividade está também no finalzinho da página 21 e diz o seguinte: a compaixão, vou mostrar aqui direitinho, a compaixão é um ideal do Zen budismo. Isso, né, ficou muito claro aqui no nosso estudo. O que você entende por compaixão e qual é o exemplo que aparece no quadro acima? E a pergunta que é feita aqui é: o que você entende por compaixão? E qual é o exemplo que aparece aqui neste quadro azul? Nós temos esse quadro azul com duas fotos e ele pergunta para você aqui, para você ler o texto e ver qual é o exemplo dado aqui na página 21 que nós acabamos de ler. Então você vai responder e vai enviar para mim por e-mail. Pessoal, essa foi então a conclusão da aula de hoje, né? Que nós começamos aí na aula 4, falando um pouco sobre o Zen budismo. Eu espero que vocês então nessa videoaula possam então compreender mais, né, por meio dessa explicação, a leitura desse texto, e fico aguardando vocês então com o envio das atividades. Tá joia?
Então eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aula.